Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo bíblico. No vídeo anterior nós falamos acerca do seguinte assunto: Ben-Hadad ataca Samaria. Nós vimos ali o cerco que Ben-Hadad, rei da Síria, tinha imposto sobre a cidade de Samaria. Praticamente o rei Acabe estava encurralado. Falamos também sobre aquelas duas propostas do rei Ben-Hadad ao rei Acabe ali em Samaria. Na ocasião, na primeira proposta, lembre-se que ele pediu, além da prata e do ouro, ele pediu também as mulheres e os melhores filhos dos filhos dos samaritanos, dos que habitavam em Samaria, incluindo também os filhos de Acabe. A segunda proposta, vimos uma proposta muito mais indecorosa e prepotente. Por quê? Porque além desses objetos, quando Ben-Hadad observa que o rei Acabe não iria oferecer a mínima resistência, ele afoitamente, dentro da sua presunção, no seu caráter presunçoso, uma pessoa egoística, ele diz que oficiais dele, seus soldados, entrariam em Samaria e ali o rei Acabe permitisse que eles saqueassem tudo o que eles achassem como objeto de valor. Nós vimos que, na ocasião, o rei Acabe preocupa-se, faz uma reunião com os anciãos, e ali eles dizem que o rei não cedesse nada daquilo. O rei Ben-Hadad foi informado desta decisão do rei Acabe, ele se revolta, e ali no versículo que nós lemos, que foi o último versículo, versículo 12, vimos que o rei Ben-Hadad da Síria, ele ordena que o seu exército tome posição de batalha para atacar a cidade. Então nós ficamos aqui. A partir de hoje, a partir dessa ocasião, vamos falar sobre a vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. A vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Isso está baseado em 1 Reis, capítulo 20, versículos 13 ao 22. Veremos que o Senhor nosso Deus dará a Acabe uma importante vitória diante de um exército bem superior, numericamente falando, um exército com efetivo muito maior, apesar do texto bíblico não falar, mas vimos que o rei Ben-Hadad ele estava com uma certa coalizão com outros exércitos. A Bíblia mostra que ele estava acompanhado de mais 32 reis, então o exército dele era muito poderoso, um exército com a sua cavalaria, com carros de combate. Então era um exército, nós falamos na ocasião, um exército bem rápido, de extrema ligeireza, um exército muito rápido, porque contava com carros de combate. Então o que é que eles fazem? Eles cercam a cidade de Samaria, impõem ali as condições, né? Sabemos que num cerco, um exército, quando cercava uma determinada área ou localização, sempre eles bloqueavam as vias de acesso, e ali da cidade ninguém saía, ninguém entrava. Então o povo iria perecer ali por inanição, falta de alimentos, falta de água. Esta era a condição. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Nós veremos que Deus vai ajudar aqui o rei Acabe, mesmo sendo ele um homem ímpio, tendo se casado com uma mulher idólatra, e também Acabe estava acompanhando a sua esposa, certamente nos cultos a Baal, tanto que nós falamos em vídeos anteriores, em comentários anteriores, falamos que ele tinha até feito um altar para Baal, de forma que o coração de Acabe não era um coração reto para com o Senhor, porque ele tinha deixado o Deus de Israel e tinha adotado Baal como seu Deus. E veremos que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que chegou para ajudar. Veremos que a vitória será dada pelo próprio Senhor, ou seja, Deus deu essa vitória a Acabe. E você pergunta, por que Deus iria ajudar Acabe? Mas a gente deve se lembrar que Israel, a nação de Israel, tinha sua origem em Abraão. E Deus tinha feito com Abraão um pacto de abençoar aqueles filhos de Abraão. Então, ou seja, e além disso, Deus sempre dá uma segunda chance à pessoa, para que a pessoa reconheça o erro, arrependa-se e volte atrás, confessando o verdadeiro Deus. Veremos a partir de agora, se você tiver um exemplar da Bíblia em suas mãos, veremos cada versículo, conforme vamos lendo cada um, explicando dentro da medida do possível, e aí tenho certeza que você vai aprender bastante com mais um estudo, tá certo? Então está baseado em 1 Reis, o texto, capítulo 20, versículos 13
a 22. Vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Lembre-se, Ben-Hadad, rei da Síria. E geralmente em algumas Bíblias você vai encontrar, nas Bíblias mais antigas, algumas delas, algumas versões, no lugar da Síria, você vê o nome arameu, ou o exército arameu ataca a Samaria. Então, por quê? Porque o antigo nome da Síria, segundo alguns estudiosos, chamava-se Arã. Arã era a Síria, certo? Então, esta batalha, em algumas Bíblias, aparece como os arameus atacam Samaria. Tá certo? Só esse ponto aí. Mas, geralmente, nas versões mais atuais, com uma versão corrigida, atualizada, preservam o nome sírios, ou arameu, na versão mais antiga. Vamos lá, então? Muito bem. Primeiro versículo, nós veremos que o Senhor vai enviar um profeta para dar estratégia para o rei Acabe. Lembrando que Acabe, Samaria, está cercada pelo exército da Síria, ou pelo exército arameu. Certo? O Senhor, então, na sua misericórdia, na sua grande misericórdia, manda um profeta para falar com o rei Acabe. Um profeta. Já fique certo de uma coisa. É que este profeta nem é Elias, nem é Eliseu. Por quê? Porque se fosse o autor dos Reis, que escreveu o livro dos Reis, né, ele, sem dúvida, colocaria o nome do profeta Elias, caso fosse Elias ou caso fosse Eliseu. Mas nós veremos que aqui foi enviado um profeta anônimo, um profeta do Senhor. Vamos lá? Versículo 13. E eis que um profeta anônimo se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse. Então, veja só, diante daquela situação, aquele profeta do Senhor, o Senhor lhe dá um recado, ele procura o rei de Israel, o rei Acabe, e dá um recado para este rei. Qual foi o recado? Ele começa assim: assim diz o Senhor. Imagine a cara do rei, o rosto do rei, a face do rei Acabe, quando o profeta começa com essa expressão. Assim diz o Senhor. Provavelmente, cremos que ele inicialmente acharia que o profeta iria trazer alguma palavra muito forte para ele, uma palavra de correção, digamos assim, que o rei não tinha ainda se convertido com aquela demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, e nem com as poderosas chuvas que o Senhor mandou. Certamente, quem sabe, ele chegou a pensar isso. Então o recado começa assim: assim diz o Senhor, o Senhor coloca, viste toda esta grande multidão? Então ele chama a atenção ao exército do rei Acabe sobre o exército que estava lhe afrontando, o exército que estava cercando a cidade de Samaria. Com certeza, conforme já falamos, era um exército poderosíssimo em termos de efetivo e de preparo, material bélico, essas coisas da guerra convencional daquela época. Ele diz: viste toda esta grande multidão? Uma pergunta que o Senhor faz. Aí ele continua: eis que hoje te entregarei nas tuas mãos. Veja, acredito que o rei Acabe, quando ouviu essa segunda parte desta mensagem, o seu coração já se abrandou um pouco mais. Se estava apreensivo, já ficou mais brando. Ou seja, ele agora percebera que aquele profeta estava trazendo uma mensagem ali de coragem, de impulso, para que o rei não desfalecesse, mas que iria obter a vitória. É o que o texto está mostrando. O texto diz: eis que hoje entregarei nas tuas mãos. Aquela tropa, aquele exército que estava cercando Samaria, o Senhor está dizendo através do seu profeta que aquele povo ali, aquele exército, seria entregue nas mãos de Acabe. Mas é o Senhor que está mostrando, não era a força de Acabe nem das tropas de Acabe, mas era o Senhor que daria esta vitória. Aqui o texto é bem claro, o texto diz: eis que hoje entregarei nas tuas mãos. Era o Senhor que estava dando ali aquela vitória, digamos assim, de bandeja para o rei Acabe. E ele diz: para que saibas que eu sou o Senhor. O Senhor prometeu entregar aquele exército inimigo nas mãos de Acabe com uma finalidade: para que saibas que eu sou o Senhor. Não era para que Acabe confiasse no seu exército, mas para que ele entendesse, para que ele percebesse, para que ele não tivesse a menor dúvida que ali era o Senhor que estava lhe dando uma vitória. Para quê? Para que ele soubesse que Deus estava ali. Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Para que saibas que eu sou o Senhor. Para que ele entendesse. Para que ele tirasse qualquer dúvida quanto a isso.
Não era Baal que iria lhe dar vitória. Afinal, Baal era um deus derrotado, e isso Acabe já percebeu no conflito, naquela peleja onde o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azerá no Monte Carmelo. Ele disse, para que você veja, Acabe, que eu sou o Senhor, para que ele entendesse, para que ele cresça. Eu posso até dizer assim, pensar, para que você se arrependa e creia que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão. Esta foi a finalidade do Senhor enviar ali o seu profeta para falar com o rei Acabe. Mas não termina aí, porque o Senhor dá as estratégias como isso iria acontecer. E o texto mostra, e disse Acabe, Acabe pergunta, por quem? Por quem? Ou através de quem ele daria essa vitória? Quem era que Deus iria usar para dar esta vitória? Aí a estratégia, nós veremos que o Senhor Deus, através do seu profeta, dá estratégia ao rei Acabe, de maneira a mostrá-lo como ele iria conduzir a batalha e como ele iria vencer esta guerra contra o exército arameu, contra o exército dos sírios. Acabe pergunta e disse Acabe, por quem? E ele disse, o profeta do Senhor, assim diz o Senhor, novamente, assim diz o Senhor, ou seja, profecia puríssima. Era estratégia de Deus para que o rei Acabe cresça e assim fosse para a guerra. Aí ele pergunta, por quem? E ele diz, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. Pelos moços dos príncipes. Ele não fala pelos soldados, ele diz pelos moços dos príncipes. Alguns dos melhores comentaristas, intérpretes de livros que falam sobre esse texto, dizem que esses moços dos príncipes, na verdade, eram os servos dos príncipes das tribos. Ou seja, você sabe que as tribos eram divididas, isso foi dividido. Onri, seguindo a mesma estratégia administrativa de Salomão, como Salomão, na época, ele dividiu as tribos e distritos, né, cidades em distritos. Onri também fez isso, o pai de Acabe. Então, entenda como esses príncipes das províncias está se referindo aqui aos distritos, não é? Lugares, lugarejos, cidades. Eles estavam ali. E entenda também como moço, que pode representar os servos desses príncipes, ou os servos dos chefes dessas tribos, ou os pajens de armas. Também encontrei este comentário. Ou seja, não eram praticamente soldados. Esses homens que o Senhor disse que através deles iniciaria e daria a vitória, eram homens que não eram homens experientes para a guerra. Eram homens que você olhava, não, eles não têm a menor aptidão para a batalha. Mas Deus é o Deus de estratégia, você deve entender isso. Quem diria que Davi iria enfrentar o gigante Golias e iria vencer? Enfrentar, até que a gente entenderia. Mas derrotar um gigante preparado, bem preparado, enquanto que Israel era enquanto que Davi não estava preparado para essa batalha. Nós é que pensamos que não estava, mas ele tinha Deus como a sua maior arma e ele venceu. Então o Senhor estava mostrando aqui, porque se Deus tivesse mandado homens poderosos ali, os comandos de Israel, homens preparadíssimos, a vitória seria sem dúvida dada, atribuída ao exército de Acabe, e os louros da vitória seriam dados a Acabe. Mas o Senhor manda alguém aqui, estrategicamente o Senhor manda homens, veremos isso, esses homens à frente, com uma força de vanguarda, homens que não estavam preparados para a batalha. Então não entenda, não ache, não. Você pode encontrar em vários comentários, verá que a maioria dos comentaristas comentam que eram servos desses príncipes das tribos. Então eram homens que não eram homens destros para a guerra, eram homens que eram servos dos príncipes, ou alguns pajens de arma como Davi também foi. Então entenda aqui o seguinte, o texto diz, quem começará a peleja? E na segunda pergunta, primeiro Acabe pergunta, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes. E disse, quem começará a batalha? Lembre-se que Samaria estava numa posição, num planalto, uma cidade fortificada, enquanto o exército, ou seja, estava na defensiva. O exército que atacava, ou pelo menos fazia o cerco, era o exército que estava na ofensiva. Então, geralmente, a guerra começa com a parte ofensiva, ou seja, um exército defende e outro ataca. O que acontece? A estratégia do Senhor muda. Agora, quem estava defendendo é que vai atacar. Uma estratégia divina, coisa que os sírios
não esperava um ataque tão repentino como esse que vai acontecer aqui. Então continue nos acompanhando. Quem começará a batalha, a peleja? E ele disse, tu começarás. Tu. Ou seja, a batalha começaria com a ação de Israel. É isso que o texto está mostrando. No versículo número 15, o que é que ele faz, o rei Acabe? Então contou os moços, ou seja, ele passa em revistas, os moços dos príncipes das províncias. Fica aqui uma pergunta. E eu creio que, como a cidade estava cercada e bem vigiada pelo exército inimigo, estes príncipes, ou estes servos dos príncipes das tribos, eles já estavam dentro de Samaria. Por quê? Porque foi feito o cerco. Se alguém entrasse ali, poderia, à noite, o exército ali, de forma usando a cobertura da noite, o exército de Israel, ou parte do exército de Israel, entrar à noite por cima quem sabe, dos muros ou pelas portas. Isso seria muito difícil isso aí acontecer. Por quê? Porque foi feito o cerco em redor da cidade. Ou seja, qualquer cidadão de Israel, das demais tribos, que fosse entrar em Samaria, ele seria facilmente plotado ali. Por quê? Porque havia a vigilância. O exército não faz o cerco sem deixar os postos avançados à frente, sem deixar os vigias à frente. Então, podemos entender que estes príncipes, esses servos dos príncipes, estavam dentro da cidade. O que é que faz Acabe? Já que o Senhor deu a estratégia que a batalha começaria por ele, mas usando estes príncipes, ou estes servos dos príncipes das províncias, Acabe toma a iniciativa de fazer uma contagem. Ele vai contar. E ele faz essa contagem, o texto diz. Então contou os moços dos príncipes das províncias e foram 232. Quer dizer, muito inferior à quantidade que ele pensara enfrentar com o exército inimigo. Né? O exército inimigo era bem superioridade numérica extremamente maior, e ele com 232. Só que não para por aí. O texto mostra. E foram 232. E depois deles contou todo o exército, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Então ele encontrou ali dentro de Israel mais 7.000 que estavam dispostos a batalhar. Você pode pensar, mas esses 7.000 não seriam aqueles 7.000 que não beijaram a Baal, aqueles que não adoraram a Baal? Não, porque se fosse assim, cremos que o autor dos Reis, ele escreveria dando detalhes. Essa informação ele não deixaria passar, ou não iria omitir esta tão importante informação. Então podemos entender que eram realmente do exército. Estes 7.000 estava dentro de Samaria, este efetivo, esse pequeno efetivo do exército de Samaria estava na própria cidade de Samaria. Então ele conta 232 servos dos príncipes, mais 7.000. Né? Então um efetivo muito pequeno em relação ao exército inimigo, mesmo o autor não nos informando a quantidade desse exército dos sírios ou dos arameus. Mas podemos entender que era um exército muito superior. Por quê? Porque ali tinha uma coalizão de 32 reis juntos para derrotarem o exército de Israel, derrotarem Samaria. Vamos em frente? O texto diz, e saíram ao meio-dia. Então esta tropa estratégica que o Senhor daria, que o Senhor prometera dar vitória a Israel, eles procuraram um horário mais adequado para atacar este exército dos sírios que cercavam Samaria. Qual foi a hora que eles escolheram? Não escolheram à noite, mas escolheram a meio-dia. Você sabe que a atmosfera daquela região, nesse horário, é extremamente quente. O horário, o alto calor do dia. Então, estrategicamente, eles pensaram no horário, e o horário foi esse, meio-dia. Uma hora menos provável de um exército atacar, mesmo porque ambos estão em desvantagem com relação à própria natureza. O sol castigaria tanto quem defende como quem atacaria. Mas esse foi o horário que o rei Acabe, não foi o Senhor que lhe deu esse horário, mas ele mesmo ele mesmo planejou esse horário. Mesmo porque todos os reis de Israel, eles eram guerreiros, eram homens militares, eram homens que estrategicamente entendiam um pouco do combate da guerra. Então o texto diz, e saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se. Lembre-se no verso anterior, no capítulo anterior, no mesmo capítulo, aliás, no capítulo 19, o texto nos mostra, no versículo 12, que
o rei Ben-Hadad estava com os reis nas tendas se embriagando, né? Tomando muito vinho ali, ele se embriaga. E o verso número 17 nos mostra justamente essa situação, no verso 16 ainda. O verso 16 mostra que ele ainda estava bebendo, então ele estava se embriagando ali, tomando bastante vinho com os reis que estavam ali em coalizão. Então, no horário do meio-dia, este rei chamado Ben-Hadad estava ali se divertindo, né, com seus amigos, com os reis em coalizão, bebendo, bebendo e embriagando-se nas tendas. Imagine como estavam os soldados vendo os seus superiores se embriagando. Você acha que os soldados estavam só dormindo? Com certeza ali, apesar do texto não nos fornecer essa informação, mas quando aqueles subordinados viram seus chefes, comandantes ali, podemos imaginar, de pelotões, de companhias, se embriagando, só os soldados ficariam só assistindo, só olhando? É lógico que não. Então os soldados também, apesar do texto não citar, nós podemos entender que os soldados também estavam imitando ali os seus superiores. Mas vamos ficar apenas com o que o texto diz. O texto mostra: e saíram ao meio-dia, Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis. Eles e os reis, ou seja, os 32 reis. Os 32 reis que os ajudavam. Então, nesta coalizão de reis, eles estavam neste horário, na hora que o rei Acabe escolhe para fazer esta incursão, um ataque bem repentino, ligeiro. Foi a hora que os reis, junto com Ben-Hadad, estavam se embriagando. O versículo número 17, o texto diz o seguinte: e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Então, o que é que Acabe faz? Ele manda primeiro à frente esses 232 servos dos príncipes, e logo atrás viria o seu exército. Então, com uma espécie assim de um engodo, ele manda uma força fraca para fazer o primeiro contato com os sírios. Só que o grosso da sua tropa, os 7.000, estavam à retaguarda deste pessoal que estava à frente, desse povo que iria à frente, desses homens que o texto não diz que eram soldados, mas eram servos dos príncipes. Então o texto mostra: e os moços das províncias saíram primeiro, eles vão na frente. Ben-Hadad, o que é que Ben-Hadad faz? Ele certamente tem avisado pelos seus vigilantes, os postos de vigilantes que estavam à frente. Ele é avisado o seguinte: o texto diz: Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Então aqueles homens avisaram o rei Ben-Hadad que, olha, está saindo de Samaria alguns homens que vêm à frente. É como se dissesse: olha, parece que ele vem em nossa direção, vem homens que saíram de Samaria e viram as portas sendo abertas, e aqueles homens ali a meio-dia, saindo da cidade, que estava encurralada, cercada, se aproximando do acampamento, da área onde estavam os sírios. Então o rei Ben-Hadad foi avisado desta situação. Eles saíram de Samaria uns homens, que eram a tropa ali de vanguarda, que iria à frente. O que é que Ben-Hadad diz? Sabe que Ben-Hadad continua tomando ali o seu vinho, se embriagando com os seus generais e com os reis que estavam em coalizão. E ele diz: ainda que para a paz saíssem, veja bem, ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. Então este rei, que é que ele ali meio fora de si, já que ele era inimigo dos samaritanos ou do rei Acabe, o que ele diz? Olha, se eles vierem em condições de paz, poupem eles, eu quero eles vivos. E se eles vierem para a peleja ou para o combate, se saíssem, poupe eles também. Ou seja, de qualquer forma, o rei Ben-Hadad queria esses homens ilesos, certamente para, quem sabe depois, posteriormente, ele maltratar esses homens, ele colocar aqueles homens ali, trocar, quem sabe, até por outras vidas que estavam ali dentro da cidade, não é? De maneira a pegar esses homens e, de forma perversa, fazer com que aqueles homens que estavam em Samaria se entregassem com uma espécie de troca, né? Uma espécie de troca. Já ele queria esses homens vivos, esses 232, ele queria poupá-los, não era para matá-los. Então o texto diz: vivos os tomai. É o que termina o versículo 18 explicando. Então ele queria esses homens
que foram na frente, esses 232, ele queria que esses homens fossem poupados, não fossem mortos, tá certo? Então sempre pensando nisso, ele poderia torturar esses homens para que o rei Acabe entregasse, quem sabe, objetos valiosos da cidade. Poderia ser feito como uma barganha, né? Uma luta com uma espécie de troca. O versículo 19, o texto diz: saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes, das províncias ou dos distritos, e o exército que os seguia. Então eles saem da cidade, provavelmente, se eles estavam com armas, acredito que sim, eles esconderam essas armas, apesar de não serem homens experientes para o combate, eram apenas servos dos príncipes, mas você deve saber que todo soldado israelense ele é um potencial combatente. Mas não faziam parte do exército. Eles provavelmente, se tinham alguma arma, esconderam debaixo da roupa deles essas armas, de maneira que não deu para perceber se eles eram inimigos, no sentido de carregar suas armas para atacar. Então esses homens se aproximam, e o texto diz que o exército os seguia. Então é provável que os sírios ficaram olhando apenas para esta primeira tropa que estava à frente, os 232 homens, e ali, devido a estarem ali embriagados, não perceberam que logo à retaguarda desses homens o exército ali caminhava, quem sabe até rastejando. Eu creio que eles não vinham ali a peito aberto, mas quem sabe ali aproveitando o terreno. A infantaria sabe fazer isso muito bem. Eu fui militar durante 31 anos no exército e sei como é que o militar se aproxima do inimigo. Ele vai rastejando, vai usando as dobras do terreno, fazendo ali os seus pequenos deslocamentos. E de forma que a tropa síria, ele visualiza apenas esses 232 homens. Mas o que é que o texto diz à frente? E eles feriram cada um o seu homem. Ou seja, aqueles homens chegam, vão até a área onde estão ali os sírios, provavelmente muito embriagados, e aqueles homens começam então, aqueles homens que sabem entrar em cada barraca e ali pegar aqueles homens já bêbados, alguns dormindo, e começam a matar aqueles homens. Essa tropa de 232 homens vão na frente, né? São recebidos ali pelo rei Ben-Hadad, porque ele queria eles vivos, e aqueles homens, de forma que eles distraíram estes homens que os recepcionaram, os sírios, e ali entrando nas barracas, vendo aqueles soldados ali deitados e se embriagando, eles aproveitam essa situação e ali fica muito fácil e começam a meter a espada ali naqueles homens e matando aqueles homens ali, os sírios. Logo em seguida vem a outra tropa mais forte, os 7.000 homens, e ali eles aproveitam ali o êxito e começa a matança, matando ali os sírios. O texto diz: saíram, pois, da cidade os moços, dos príncipes, das províncias, e o exército que os seguia. Verso 20. Aí vem o ataque de surpresa. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. E Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Então vemos que não foi uma vitória de forma até o seu rei ser morto, mas o rei escapa, o rei Ben-Hadad ele escapa usando ali um cavalo com alguns dos seus cavaleiros. Então nem todos sucumbiram naquele ataque surpresa. É isso que o texto está nos mostrando. E eles feriram cada um o seu homem. E os sírios fugiram. Não mataram todos, muitos fugiram. E Israel os perseguiu. Então aquele aproveitamento do êxito. A tropa corre, outra corre atrás, aproveitando essa primeira incursão que foi favorável. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos cavaleiros. Então nesse ataque surpresa, o exército de Israel sai vencedor. Mas tudo por quê? Porque o Senhor prometeu que daria essa vitória. É o que vemos aqui. Eis que hoje entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Então foi uma vitória realmente considerável, essa vitória do rei de Deus, não é? Mas também considerando que o rei Acabe também foi vitorioso, porque ele era o chefe do exército por ser o rei de Israel. O versículo 21 diz assim: e saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então mataram ali muitos inimigos, muitos sírios. Aqui o texto diz que saiu o rei de Israel, o próprio rei Acabe sai nessa batalha também. Ele faz parte também do grosso da tropa, mesmo ele como rei não não se omitiu, mas ele aproveita-se desta luta, dessa batalha, e ali ele também ajuda o seu exército a desferir ali golpes de forma a matar ali muito dos sírios.
O verso 22, novamente o profeta, aquele mesmo profeta anônimo que foi usado pelo Senhor no início do texto, ele volta e dá outro recado ao rei de Israel, ao rei Acabe. O texto diz: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. No decurso de um ano, ou seja, na ocasião, no decurso de um ano. Por quê? Porque geralmente os exércitos atacavam depois do inverno, praticamente aí na época da primavera. Então ele diz: esforça-te, ou seja, olha, o Senhor Acabe está te dando novamente uma oportunidade, quem sabe para você se esforçar, para você deixar a idolatria de lado. Converta-se ao Senhor. Você viu que Deus lhe deu uma vitória, prometeu e assim o Senhor fez. O Senhor deu uma estratégia e saiu o exército de Israel saiu vencedor. Era isso que o profeta estava dizendo com essas palavras: esforça-te e atenta, fique atento. É como se dissesse: converta-se ao Senhor. Olha, Deus te deu outra chance, reconcilie-se com Deus. Era esta oportunidade que o Senhor estava lhe dando. E olha o que há de fazer. Ou seja, nesse período de um ano, era o tempo mais do que suficiente para o rei pensar na sua vida espiritual, olhar como estava seu povo distante de Deus, para que o povo se reconciliasse com Deus. Então ele teria mais do que um tempo suficiente para voltar atrás e pedir perdão ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E a partir dali a sua vida ser mudada. Era isso que o Senhor estava orientando. Porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Então o Senhor foi um Deus amigo, um Deus misericordioso para com o rei Acabe. Por quê? Porque o que estava aqui, a grande questão aqui, era o socorro do Senhor para com os descendentes de Abraão, a nação de Israel, mesmo dividida, mesmo que os seus reis eram reis, todos antes de Acabe foram reis idólatras, e com Acabe também, essa idolatria, ela ainda se perpetua. O Senhor estava dando outra chance a Acabe para que Acabe se reconciliasse com Deus. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Então o que fica aqui para nós é a questão da segunda chance que Deus sempre dá ao homem. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque mesmo Acabe sendo um rei ímpio, um rei que tinha se casado com mulher idólatra, ou seja, Acabe casava-se ou casou-se com a idolatria, o Senhor Deus é um Deus de misericórdia e levou Acabe, deu argumentos a Acabe, argumentos através do seu grande poder no Monte Carmelo. Nessa própria batalha, onde o rei Acabe viu que a vitória foi Deus quem lhe dera, era a chance que Deus estava dando a este homem, para que este homem se reconciliasse com Deus. E assim termina o nosso estudo, e eu convoco você para assistir o estudo seguinte, no vídeo número 32, onde falaremos o segundo ataque de Ben-Hadad, o segundo ataque de Ben-Hadad. Que Deus lhe abençoe e te guarde. Confie no Senhor, e as vitórias estarão em suas mãos, porque Deus é Deus de vitória. Amém.